falar da suspensão da visita de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro, porque esse é o assunto de hoje da coluna do Mário Sabino. Mário Sabino, muito bem-vindo. Boa tarde. Falamos aqui o programa todo hoje sobre essa restrição da conversa entre pai e filho e quero te ouvir sobre esse assunto. A que ponto chegamos, hein? Tudo bom, Neila? Boa tarde. Boa tarde, eu tô bem, e você? Tudo bem. Estou aqui encerrando o programa, me disseram. Está encerrando e encerrando muito bem. Tá certo. Então tá bom. Escute. Bom, olha aqui, Neila, eu escrevi hoje, obviamente fica reforçada, para dizer o mínimo, a percepção de que Jair Bolsonaro é um perseguido político, perseguido pelo Alexandre de Moraes e pelo restante do STF. Obviamente, a decisão do Moraes de interromper as visitas, suspender as visitas do Flávio Bolsonaro ao Jair Bolsonaro durante 90 dias, tem óbvio cálculo político, porque eles só voltarão a se ver no intervalo entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial, ou seja, impede o Jair Bolsonaro de fazer qualquer articulação política. Aí você vai me dizer, bom, mas presos não podem fazer articulação política. Tá certo, mas por que o Lula pôde fazer em 2018? Certo? O Lula recebeu na cadeia, Neila, 572 visitas, das quais 21 foram visitas do seu poste, Fernando Haddad, que de lá saía com instruções e declarações. Sim. O Cristiano Zanin, então advogado do Lula e hoje ministro do STF, leu cartinha do Lula à saída da prisão, diante de câmeras de TV. Então, essa história de dizer que o Bolsonaro desobedeceu a ordem de usar redes sociais, que aí a história de que ele sabia que a carta que ele escreveu seria usada Sim, pelo Flávio Bolsonaro nas redes sim. sociais. Gente, é o seguinte, preso político perde, né, direitos políticos, mas não perde direito de expressão, a liberdade de expressão, dentro do que lhe é possível, evidentemente. Então, obviamente, é um exagero causado por cálculo político, porque não vamos esquecer que, além da eleição presidencial, teremos a renovação total da Câmara e de 2/3 do Senado. Senado que será palco de uma batalha pelo impeachment de ministros do Supremo, entre os quais o Alexandre de Moraes. Sim. Então, o Alexandre de Moraes, obviamente, tem interesse direto em que o bolsonarismo seja derrotado em todas as frentes. Só um ingênuo pode acreditar que o tribunal político, como o STF, porque os ministros não gostam de que se diga isso, mas eles agem no seu conjunto como um tribunal político. Sim. Inclusive, hoje, a avaliação que foi publicada de alguns integrantes do Supremo é que o ministro Alexandre de Moraes cometeu um erro estratégico, ou seja, erro estratégico é erro político, né? Não é nunca um erro jurídico. Então, é impossível não ver cálculo político, eu ia dizer, nessa decisão do Alexandre de Moraes. Assim como também, Neila, há um cálculo político na decisão do Flávio Dino de impor essas cautelares ao Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o partido do Bolsonaro. É óbvio, é óbvio que eles estão amparados na lei. Mas foi como eu escrevi, quer dizer, se Deus escreve certo por linhas tortas, as nossas divindades do STF escrevem errado por linhas certas. É um timing, o timing é tudo aí, no Sim, caso. Quer sim. dizer, é óbvio que diante de personagens tão deletérios como Valdemar Costa Neto e mesmo os Bolsonaro, a, a, as decisões parecem muito justificadas, mas a gente não pode perder de vista o contexto político.
em que isso está inserido. Olha, eu vou citar aqui rapidamente o caso da líder da ultradireita francesa, a Marine Le Pen, que foi condenada por desvio de fundos da União Europeia, foi condenada em primeira instância, e na primeira instância declararam-na inelegível. Na segunda instância, os juízes a declararam elegível, apesar de terem mantido a condenação. Mas por quê? Porque ela é uma figura política, é uma figura na qual milhões de eleitores franceses irão votar na próxima eleição presidencial. Ou seja, para evitar o cálculo político, para evitar um dano à democracia, certo? Os juízes tomaram essa decisão de declará-la elegível, porque isso atende ao interesse de boa parte dos eleitores franceses. Esse tipo de maneira de ver as coisas e encarar a democracia está sendo absolutamente ignorado pelos juízes brasileiros, pelos ministros do STF. Não deveria. Eu não vou. Veja, você sabe, e quem me acompanha sabe, que eu estou muito longe de ser um bolsonarista. Mas eu não posso, pelo fato de não ser bolsonarista, eu não posso deixar de ver o tamanho da arbitrariedade que está sendo cometida contra o Jair Bolsonaro. Veja, o Jair Bolsonaro é um perseguido político ao qual se nega o direito de ver filho. Sim. Você lembra do escândalo que foi quando o STF, aliás, na figura do Dias Toffoli, que teve um voto decisivo nesse sentido, o Lula foi impedido de ir ao velório do irmão? Sim. Muitas consequências dessa decisão aí. Pois, muitas consequências. Quer dizer, você veja, o Jair Bolsonaro, e não importa que o Jair Bolsonaro seja isso ou aquilo, ele está impedido de ver os filhos. No caso do Eduardo, já estava impedido, mas o Eduardo está nos Estados Unidos. E agora o Flávio. Quer dizer, então, isso acentua o caráter persecutório dessa decisão do Alexandre de Moraes. É muito preocupante quando a gente assiste isso acontecer no Brasil, que veja, já vem numa série de decisões arbitrárias, das quais o Bolsonaro, independentemente de ser a figura que é deletéria, horrorosa e tudo mais, ele vem sendo alvo, né, dessas decisões. Então, como eu escrevi, só um ingênuo pode acreditar que não há cálculo político nas decisões do STF em relação ao Jair Bolsonaro e a quem o cerca, certo? Só que no Brasil, Ney, os ingênuos são aqueles que não querem enxergar. São os piores. Tem muitos. Tem muitos. E a gente passou o programa todo falando sobre isso, sobre essa narrativa Narrativa, aí é o PT que chama, né? Narrativa de perseguição política, mas isso é claro. Isso é claro e vem desde a questão do julgamento, Antes, Sabino, eu estou com pouco tempo, mas eu vou finalizar falando sobre isso. Essa perseguição, ela vem desde a reunião do Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada com embaixadores. Desde então, isso não parou de acontecer. E, independentemente de sermos bolsonaristas ou de sermos petistas, é um fato. O que eu sempre digo e enfatizo é isso, quer dizer, o Bolsonaro tinha vontade de dar um golpe. A sua alma é uma alma golpista, mas há uma diferença entre tentar um golpe e pensar em dar um golpe. Sim. Pensar em dar um golpe, se você criminaliza isso, você está criminalizando o crime de pensamento, que não existe. Não existe esse crime, não está tipificado. Você pode pensar o que for, você pode pensar as coisas mais horrorosas. Aliás, todas as pessoas pensam coisas horrorosas o tempo inteiro. Mas há uma diferença, e é isso, e aí está a civilização entre o que você pensa, a sua vontade, o seu instinto, e a ação que você deixa de executar. Certo? É aí que entra não só o aspecto civilizatório introjetado, em você, mas também em função de todas as instâncias que te cercam, que te impedem de realizar o pior em todos os aspectos da vida.
Então, infelizmente, volto a dizer aqui, Neila, a gente não vai pensar nisso, certo? O Brasil está se recusando a ver o que está acontecendo Uhum. em relação ao nosso judiciário e vamos ver até que ponto isso vai. Olha, nosso tempo acabou, Sabino, mas eu quero convidar você que está nos assistindo a acompanhar a coluna do Mário Sabino lá no nosso portal metrópolis.com, e todos os cortes do Sabino aqui do Contexto também já estão subindo, já estão lá nas redes sociais e também no nosso YouTube. Sabino, obrigada pela participação aqui conosco e excelente semana para você. Eu que agradeço para você também, Neila. Tchau, tchau, até a próxima. Deixa eu me despedir